Quando a Bíblia diz que a boa mão de Deus estava sobre eles, ela diz que Deus está conduzindo tudo, está guiando tudo, fechando porta, abrindo outras portas, colocando tudo em ordem. E hoje não é diferente. A boa mão de Deus está sobre você, te guiando sempre, te guardando, te dando livramento, conduzindo toda a tua vida. Não esqueça nunca disso, que a boa mão de Deus está sobre você. Tempo de semear está no ar. O programa hoje, como sempre, está uma bênção. Estamos aqui muito abençoadas e eu creio que você também, toda a sua casa vai ser muito abençoado. Hoje, ministrando a palavra, temos a nossa querida Zaira Ponsati, trouxe uma palavra abençoadora para a sua vida, para nossas vidas. Temos também a continuação, quem assistiu semana passada, que ficou com aquele gostinho de quero mais, a continuação do bate-papo com o Coronel Torres. E está uma bênção mesmo, realmente. Eu quero pedir para você passar aí uma mensagem convidando seus parentes, amigos, para assistir o programa, porque ele já está no ar. Me conhecem pelo nome, outros me conhecem só de ouvir falar. Alguns são de perto e outros de longe. Com licença eu vou me apresentar. Sabe quem eu sou? Eu sou aquele que te ouviu chorar. Eu sou o único que escolheu ficar, amigo confidente, o pai que sempre sabe te aconselhar. Mas conhecido como Yeshua, o pão da vida, Jeová. Eu sou a luz no fim do túnel, a força quando a sua acabar. E se precisar, é só chamar. Não preciso de Nós estamos voltando com a continuação do bate-papo, da entrevista do programa passado, e nós vamos aqui continuar conversando com o Tenente Coronel Torres, e nós já queremos saber se, dentre as suas missões, teve algum caso impactante com perigo e livramento. Digo que diversas, né?
Todas as vezes que nós voltamos para casa, é a certeza de que o Senhor nos guardou. E um dos mais impactantes foi logo na minha entrada. O meu primeiro quartel foi em Xinguara. E lá tem crimes que são cometidos com requinte de crueldade mesmo. E o meu primeiro serviço foi recebendo 3 corpos com lesões enormes, cabeça partida, braço, você perceber que a pessoa tentou se defender e levou golpe de facão, né? Entre outros, como em Marabá, também, em que numa dessas violências domésticas impactante, o marido ele matou a esposa na frente das crianças. Meu Deus. E foi deixando as vísceras em um canto, coração em outro canto. Então, são ocorrências em que o policial ele não está preparado para se deparar. E quando ele enxerga uma situação como essa, ele fica até por impactado noites mesmo, né? Sem dormir direito, porque a cena ela vem à mente. É verdade. Isso é bem notório. E também, né, na atividade policial, já fora do estado, no Paraná, em contrabando e descaminho, em que nós conseguimos surpreender quem estava tentando nos emboscar, e no estado do Pará, em combate a assalto a banco, né, É uma missão muito perigosa, né? muito perigosa, extremamente perigosa e desgastante. Nós chegamos em casa esgotados, porque são, em média, quando o policial do BOP ele sai para uma operação de combate a roubo ao banco, ele sabe que ele vai passar, em média, 15 dias fora da casa dele. Tenente Coronel Torres, quero fazer uma pergunta que interessa muito as pessoas que nos assistem. A sociedade hoje, uma boa parte, quando a polícia chega, traz uma segurança. É um sequestro que está acontecendo, é um roubo, de repente aconteceu um episódio parecido como esse que você relatou, do próprio esposo tirar a vida da esposa. Então, quando a polícia chega, há uma sensação de alívio. Mas ainda existe um grupo muito grande de pessoas que vê a polícia assim como uma oposição, uma barreira, um certo tabu, uma Tem medo, não é? Alguns têm medo, né? É comum você encontrar uma criança e perguntar o que ele quer ser, e ele quer ser um policial, né? Mas existem outras classes, outros tipos de educação que as crianças já não enveredam por esse pensamento, né? A linha de raciocínio do senhor diante desses pensamentos que a sociedade tem para um esclarecimento, para que a imagem da polícia, né, que realmente são homens que estão guardando a família, guardando o cidadão de bem, nós que saímos para o nosso trabalho, muitas vezes a nossa vida sempre vai estar na mão de Deus, e tem também os anjos que Deus tem aqui nessa terra, que são vocês. A sua visão com relação a esse tipo de gente que olha a polícia hoje de uma maneira indiferente. É que a polícia ela não está para amedrontar, mas sim para proteger a população. Eu queria que tivesse um esclarecimento. Está sendo enriquecedor estar aqui, porque já houve um momento que, de fato, eu, além de 23 anos na polícia, eu fui 4 anos das Forças Armadas. Então, eu tenho 27 anos já de serviço. E nas Forças Armadas, quando eu entrei, havia uma visão de militar versus sociedade. Assim como também, como a Polícia Militar ela é força auxiliar do Exército, nos primórdios, a educação, a formação era oriunda do Exército. Então era um sistema muito mais rígido, muito mais rigoroso, e havia, inclusive, essa visão, polícia versus sociedade. E as pessoas que têm essa aversão à polícia são as pessoas que tiveram contato lá na década de 70, né? Na década de 80, na época da ditadura militar. Hoje nós não vivemos mais esse regime, nós não vivemos mais nesse estado de exceção. Nós somos formados, né, e educados
para um convívio com a sociedade. Inclusive, faz parte da malha curricular do soldado e do oficial, né? O uso diferenciado, o uso progressivo da força, direitos humanos, polícia comunitária, que hoje já mudou de nome, que é a polícia de proximidade, você saber que você está inserido, você é policial, mas você também é cidadão. Com certeza. Né? Então, assim como a polícia ela tem trabalhado nesse sentido, eu penso que a nossa sociedade também tem que trabalhar no sentido de valorização da atividade policial, da valorização do policial que trabalha de maneira correta, porque o que se enaltece, o que eu percebo, né, pode ser uma leitura equivocada minha, mas o que me parece é o que vem à tona na polícia são os desvios de conduta que você vai ter em qualquer classe, qualquer categoria, mas ela vai ser exceção. Nós estávamos conversando isso nos bastidores agora, que em todas as classes, seja no meio eclesiástico, falando melhor, no meio religioso, no meio político, na educação, enfim, ninguém está isento, ou nenhuma classe na sociedade está isenta de passar por essa situação. Mas nós queremos deixar a palavra com o senhor, alguma coisa do seu trabalho em referência à palavra. O senhor coloque aí ao público aquilo que vai do seu coração e que julgar necessário. A senhora começou com uma palavra bem interessante, né? Sobre a guerra, sobre a peleja. E tem momentos em que nós passamos por uma guerra e queremos lutar com as nossas próprias forças. E quando a batalha ela é do Senhor. E no livro de 2 Reis, salvo engano, no capítulo 6, ele fala sobre o moço, né, de Eliseu, que ele vê a cidade cercada, e ele diz, ai meu Deus, e agora, meu Senhor? E aí Eliseu ora e diz assim, Senhor, abre os olhos desse moço. Né? Antes ele diz assim mesmo, olha, o que está conosco é bem maior do que esse exército que está aí. E às vezes nós nos vemos da mesma forma, né, cercados, oprimidos, né, mas o Senhor, Ele envia exército de anjos para nos socorrer. Para não ficar somente nas minhas palavras, eu tenho aqui em Salmos 144, no versículo 1, que diz assim, bendito seja o Senhor, rocha minha, que me adestra as mãos para a batalha e os dedos para a guerra. Muito bem. E aqui é que mora, às vezes, o problema. Eu estou falando do Senhor, mas eu estou falando da minha força, que é da minha batalha, da minha guerra, dos meus dedos adestrados para a guerra, meus braços para a peleja, e eu vou querer lutar somente com as minhas forças. E é onde o crente ele vai se quebrar. Porque se a nossa força não vier do Senhor, se basearmos só no nosso conhecimento, e é interessante que a escola bíblica dominical, a última foi pensamento, né? A batalha, o campo de batalha. Em Romanos, no capítulo 12, versículo 2, diz que nós não devemos nos conformar com este mundo, né? Mas a gente deve renovar, né? Pelo nosso pensamento, pela nossa capacidade de mentalidade, pela mentalidade que está em Cristo. Olha a só. Mudança de mentalidade. O policial, ele tem que ser igual a garça. O policial, ele tem que ser igual a garça. A garça, ela vive na lama, mas ela vive com as penas limpas. Muito bem, muito bom. Não se suja. Evitar lama, sujeira. Evitar a lama. Você vai estar lá no meio, mas você não faz parte dela. Nós somos peregrinos aqui. Com certeza, com certeza. Tratando-se de guerra, Laus, eu lembrei do episódio do Davi olhando para o Golias dizendo, você vem a mim com espada, com lança, com escudo. Né? Mas eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos. Isso é maravilhoso, não é isso? Davi é um grande exemplo de guerreiro, não é, para nós.
falando em que todas as esferas têm algum tipo de falha de conduta. Davi teve suas falhas, teve a sua conduta manchada, mas o grande diferencial foi a humildade, o arrependimento, e que ele chegava ali diante do Senhor, se prostrava, confessava o pecado, pedia misericórdia e ainda era o homem segundo o coração de Deus. Isso é interessante, isso é exemplo de vida. E eu tenho certeza que tanto o Tenente Coronel Torres, quanto tantos outros homens de Deus que estão engajados no serviço militar, tanto vai ser na Polícia Civil como na militar, eles têm esse pensamento de primeiro recorrer ao Senhor, porque, como ele já falou, ele é humano. Não é isso, Coronel? Perfeito. E a senhora ouviu meu testemunho que há pouco tempo atrás sim, sim. Eu passava por uma perseguição muito grande. A palavra de Deus ela fala que quando o justo governa, o povo se alegra, mas quando o ímpio governa, o povo geme. E eu estava nesse povo gemendo, clamando, pedindo, mas o Senhor fez como Isaías 41, versículo 20, que diz: para que todos vejam, saibam e considerem que foi a mão do Senhor que fez todas essas coisas. A mão do Senhor, ela é capaz de nos tirar de uma situação desfavorável para nos colocar no lugar de honra. Seja ela em que situação for, seja na minha casa, seja no meu trabalho, seja na igreja, mas o Senhor, Ele quer trazer, Ele quer fazer o melhor por nós. Basta que a gente deixe Ele operar e não lute somente com as nossas forças. É isso. Olá, sabendo que há muitos homens e mulheres de Deus que nos assistem, até rogar a vossas vidas que orem por nossos policiais, os delegados, que estão à frente dessa missão tão árdua. O Brasil hoje ele enfrenta a força de um crime muito organizado, A questão das drogas é algo tão imperante, e que esses homens que saem às ruas, que estão mesmo para ir no ninho do adversário, desencadear mesmo os cadeados, quebrar essas algemas espirituais, eles precisam estar sob a cobertura de oração. Então ore, sempre nas suas orações pela vida do coronel, do sargento aqui, e de muitos outros, pela família, porque realmente, como iniciou esse bate-papo, vivemos em um campo minado e a batalha ela é árdua. Deixa eu só lhe fazer uma pergunta para nós encerrarmos, que nosso tempo está estourando. Me fale sobre o que é o PMZito. O PMZito, ele é um programa social em que ele trabalha na educação das crianças, especialmente as crianças mais carentes. Ele é um programa que está ligado aos comandos regionais, aos CPRs, e quem executa, via de regra, são os batalhões. No 5º Batalhão, nós temos tanto o PMZito quanto o PROERD. O PROERD já trabalha na educação para que a criança e o adolescente não entre na via das drogas ilícitas, Porque nós temos também as drogas lícitas, e esse programa é interessante, o PROERD, para que a criança não experimente nem as drogas lícitas, como cerveja, como cigarro, muito mais as drogas ilícitas. É um programa excelente. Tipo assim, uma prevenção. É um trabalho preventivo. Muito bem, está esclarecido. Nós só temos a agradecer e dizer que o Senhor está com as portas abertas. Nós queremos convidá-lo também para ministrar a palavra. Nós vamos marcar a data, tá bom? Muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Eu creio que a população ficou satisfeita. Amém, me coloco à disposição para quando quiserem também posso retornar, e espero vocês lá no quartel também para fazer essa visita. Muito obrigado. Obrigada. Paz do Senhor, queridos. Estamos aqui mais uma vez para falar da palavra do Senhor. E a respeito disso, eu quero compartilhar com vocês umas observações que eu tenho feito. Desde setembro, eu tenho analisado que as emoções e os sentimentos das pessoas têm sido uma grande problemática
nessa fase moderna da humanidade, nunca se deparou com fragilidade mental e emocional como nós temos nos deparado atualmente. Mas e qual o motivo disto acontecer? Teoricamente, as facilidades da modernidade, as facilidades tecnológicas deveriam nos ajudar a ter mais tempo para estar com o Senhor. Outrora, qualquer coisa que se fazia precisava de muito tempo. Hoje, na palma da nossa mão, nós temos solução para tudo, através de um celular, de um smartphone. Tudo tem sido resolvido de forma muito mais rápida do que era antigamente. E por quê? Por que tem se passado menos tempo com o Senhor hoje em dia do que antigamente? Essa questão do distanciamento do Senhor tem levado pessoas a adoecerem das emoções, a adoecerem nos seus sentimentos. A cada ano, a rotina da vida moderna nos empurra para uma situação difícil. Cada dia tem sido mais difícil. Veja se você não repara isso na sua vida. A cada dia, os nossos momentos de intimidade com o Senhor têm ficado mais difíceis. E quando conseguimos um tempo de intimidade, longe da agitação, longe do corre-corre do dia a dia, os nossos momentos, eles são apressados, eles são superficiais, eles são rápidos e eles são raros. E essa escassez na comunhão com o Senhor gera frutos. Gera fruto da ansiedade, gera fruto da inquietação, gera fruto da fragilidade emocional e a fragilidade mental. Essa colheita da falta da comunhão com o Senhor tem adoecido sentimentos e emoções. Um bom exemplo disso é Adão. Vamos lá no Gênesis. Adão, quando foi criado, estava como um com o Senhor. Ele tinha tempo com o Senhor. Todas as tardes ele passava tempo com o Senhor, um tempo de qualidade. Havia comunhão entre ele e Deus. Ele não passava pela experiência do ócio, do tédio. Ele tinha muito a fazer. O Senhor deu para ele a gestão do Jardim do Éden. Deu para ele a função de nomear todas as criaturas. Deu para ele a função de gerir aquele lugar. Inclusive, toda a natureza estava a ele submissa. E o que aconteceu? Após a queda de Adão, a paz que ele tinha foi substituída pela vergonha. A paz que Adão tinha junto ao seu Criador foi substituída pela vontade de se esconder dele. Aí brotou em Adão, depois do pecado, insegurança, vergonha, culpa, medo. E é isso que ocorre conosco quando nós negligenciamos a nossa comunhão com o Senhor. Brotam em nós sentimentos adoecidos. Aquilo que era paz vira transtorno, gera caos, vira ansiedade, vira inquietação. Nossos sentimentos e emoções adoecem quando estamos longe da presença do Senhor. E qual a solução? Vivemos num mundo acelerado, vivemos num mundo inquieto, vivemos num mundo onde não há paz. Dentro de nós há um fervilhão que nada acalma. E qual a solução? Vamos ler aqui o que está no Salmo 139, nos versos 23 e 24. Diz assim: sonda-me, ó Deus, conhece o meu coração, prova-me e conhece os meus pensamentos, e vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Aqui nós temos um homem que nos deu o caminho das pedras para viver como um só com o Senhor e não ter as emoções adoecidas. Nós estamos falando de um homem que era um homem de batalhas, um homem de guerras, um homem que com certeza experienciou todo tipo de violência, tanto que o Senhor não permitiu que ele fosse o construtor do templo, por conta da violência que havia nas suas mãos. Mas como é que Davi, mesmo no final da sua vida, ele era um homem que foi chamado de segundo o coração de Deus? Como é que Davi passou por tantas coisas
e presenciou tanto sofrimento e causou tanto sofrimento, mas no final da vida, ele ainda era um homem capaz de construir poesias como essa, de redigir orações belíssimas de entrega ao Senhor, como este salmo. A diferença é que Davi se quebrantava na presença do Senhor. Davi se jogava aos pés do Senhor. Davi pedia ao Senhor para escanear a alma dele, o corpo dele, para que não fosse encontrado em falta. Davi pedia: Senhor, prova tudo que eu tenho, tudo que eu sou, transforma, tira de mim tudo que não te agrada. Se há em mim algum caminho mau, vem transformar. E dentro disso estavam os sentimentos e as emoções de Davi. Muitas vezes nós passamos por situações inquietantes, muitas vezes nós deixamos a ira se transformar em mágoa, e aquela mágoa vai se transformar em rancor, e aquele rancor vai se transformar em amargura, e lá em Hebreus está dizendo que a amargura, a raiz de amargura faz diferença e separação entre nós e Deus, de tal forma que podemos perder a experiência da graça e perder a nossa salvação. Então é necessário que nós cheguemos ao Senhor com intrepidez e com ousadia, assim como Davi chegou, e apresentar para Ele as nossas experiências, apresentar para Ele tudo que sofremos, tudo que passamos, as emoções que estamos sentindo, para que elas não virem sentimentos adoecidos. Sentimentos de inquietação, sentimentos de ansiedade, sentimentos de mágoa, sentimentos que não são frutos do Espírito Santo. Então nós temos na nossa mão a forma de viver uma vida saudável, corpo, alma e espírito. Mas é necessário que nós estejamos, assim como Davi, nos submetendo a Ele, submetendo ao Senhor, apresentando a Ele tudo aquilo que somos, para que Ele venha transformar. E nisso aí entra uma questão chamada renúncia do eu. Menos de mim, mais do Senhor. Menos tela, mais Bíblia. Menos rede social, mais oração. Menos conformismo e mais ação. Não se conformar, porque o mundo todo está um caos. Eu não posso permitir que eu também esteja. Quando a palavra me diz que eu sou sal e me diz que eu sou luz, ela está dizendo que onde eu entrar, eu tenho que fazer a diferença para o bem e não para o caos. Então, em nome de Jesus, tomemos hoje a decisão de nos posicionarmos contra este mundo perdido, para que haja, através de nós, a transformação da sociedade. Porque nós não estamos nessa terra apenas para viver, nós estamos nessa terra para estar na presença do Senhor e levar quantos forem através de nós, do nosso testemunho, da paz que emanamos. Agora a pergunta é: quais são os sentimentos que nós estamos experienciando? O que tem dentro de nós que está nos fazendo diferente do mundo? Será que eu tenho sofrido emoções, que é aquela primeira etapa? Eu sofro uma reação a algo que me acontece. E essas emoções que são naturais, elas têm se transformado em sentimentos positivos ou sentimentos negativos? Eu tenho que tomar uma posição como cristão, e me abster da sociedade moderna que tem corrompido a alma das pessoas ao ponto de fazerem com que elas não tenham uma vida abundante. Eu quero orar com você, pedindo ao Senhor que faça conosco assim como fez com Davi, e Ele possa vir tratar as nossas emoções, e Ele possa vir sanear os nossos sentimentos, de tal forma que aqueles que olharem para nós, leiam a Bíblia correta, escutem o sermão maravilhoso que o Senhor tem para falar, apenas através do nosso testemunho. Em nome de Jesus, Senhor,
nós te pedimos que venha fazer diferença, que venha transformar aquilo que somos. Te apresentamos as nossas emoções, Senhor. Te apresentamos os nossos sentimentos, te apresentamos, Senhor, esse tédio de alma, esse ócio de alma, essa canseira do dia a dia, Senhor. Queremos que Tu nos renoves, Senhor, como as forças da águia, e que possamos, Senhor amado, frutificar alegria, frutificar paz, frutificar longanimidade, bondade, amor, Senhor, a ponto de aqueles que estão ao nosso redor entendam que nós te pertencemos, Senhor, não apenas porque carregamos uma Bíblia ou nos vestimos de forma diferente, mas porque ocasionamos nele, Senhor, aquilo que Tu queres ocasionar, um impacto de mudança, de transformação. Transforma quem somos, Senhor, para que possamos levar a Tua palavra até mesmo mudos por lugares onde não podemos falar. Fica conosco, sonda-nos, transforma-nos para a honra e glória, Senhor amado, do Teu santo nome. Amém. De toda a cidade deve ser linda. Se eu pudesse, eu iria pra lá agora. Veria o Senhor frente a frente, cantaria naquele imenso coral. Veria anjos e querubins ali, reunidos, cantando as canas ao Rei. Reveste meu pensamento, será realidade, postará o voo a Veria ainda todos os discípulos que andaram por aqui pregando a palavra. Imagina abraçar Paulo e Tiago, João, Abraão, Isaac e Jacó. Veria anjos e querubins ali, reunidos, cantando as canas ao Rei. Reveste meu pensamento, será realidade, prosperar, eu vou a Irmãos, se ficarmos em comunhão com Cristo, naquela linda cidade nós iremos morar. Veremos o Senhor, veremos frente a frente, cantaremos naquele imenso coral. Seremos anjos e querubins ali, reunidos, cantando as canas ao Rei. Teremos somente prazer
nós queremos aqui mandar forte abraço para pessoas que nos assistem, estão sempre aí nos dando a honra de assistindo o programa. Um grande abraço para a família da irmã Creuza ali no Ianetama, que o Senhor Jesus continue abençoando. Minha sogra, meu sogro também ali no Ianetama. Marlon, que é nossa telespectadora, assim, assídua mesmo, um grande abraço. Que o Senhor Jesus continue abençoando a vida e a família de cada um de vocês. Eu quero mandar um grande abraço para Marlete, a irmã do Marlon. Ela é nossa telespectadora assídua. Que Jesus lhe abençoe, viu, Marlete? Também quero mandar um abraço para Celestina, ali no quilômetro 12, Castanhal Curuçá. Um grande abraço, Celestina. Que Deus abençoe você ricamente. Um abraço para Lúcia também, é filha da Celestina, minha grande amiga. Que Jesus te abençoe, Lúcia. Também quero mandar um abraço assim bem carinhoso para a irmã Creuza, ali no Ianetama. Ela não deixa de assistir nenhum sábado o programa. Está sempre ali no horário certo, assiste todo o programa e sempre me fala isso. Um grande abraço, irmã Creuza, para o Eliésio, para a Marta. Que Jesus abençoe vocês ricamente. Continue abençoando. Abraço para minha sogra, meu sogro, ali também no Ianetama. Que Deus continue abençoando e restaurando a saúde de cada um de vocês. O nosso querido Hélio Pinheiro, um grande abraço, Hélio. Estamos orando por você para que o Senhor restaure a sua saúde. Abraço para a Diná, para a irmã Nazaré Figueiredo. Que Deus esteja com você. Que a boa mão do Senhor esteja sobre você e toda a sua família. Os nossos agradecimentos, em primeiro lugar, a Deus, que é o nosso fiel mantenedor. Louvamos a Deus também pela Assembleia de Deus em Castanhal, Pará, na pessoa do pastor Olivar Barbalho, pastor Manuel de Jesus e o pastor Abias Oliveira. Amamos vocês, nossos ministros espirituais. A nossa oração é que Deus continue abençoando o ministério dos nossos pastores. Jardim de Deus, na pessoa da irmã Gisele Barbalho. Império Mídia, você que deseja eternizar esse momento especial na sua vida, formatura, casamento, chá revelação, aniversário de 15 anos, outros aniversários, um aninho, Império Mídia, ele tem planos excelentes para você eternizar esse momento tão especial na vida de vocês. Chame aí Rian Freire, ele tem excelentes planos, excelentes preços para oferecer para vocês. Temos também polpas de frutas Moura. Quem gosta aí de saborear excelentes sabores de frutas, sem agrotóxico, sem nenhum mistura, excelentes sabores. Temos polpas de frutas Moura, ali na Altamira, um local de venda farinheiro. Você encontra polpas de frutas Moura, vá lá e peça sua polpa. Lá tem excelentes preços e também sabores. Top Lanche está localizado ali ao lado do Hospital Magalhães, atrás da prefeitura. Oferece lanches, também oferece refeições. Toda a equipe ali da Vani está ali pronto para lhe receber. Vá lá, você que está ali pelo centro da cidade, está localizado bem no coração da cidade mesmo. Top Lanche, visite lá que você vai gostar muito. Temos algumas pessoas também que nos abençoam. A irmã Maria Gomes, um grande abraço, irmã Maria Gomes, a irmã Domingas Correia, a irmã Esperança, pastor Cid Nelson, o presbítero Zeno, pastor Francisco Neto também. Que Deus abençoe as finanças de vocês e que nunca deixe faltar. A nossa oração é que o Senhor continue abençoando cada um de vocês. Um grande abraço. E você ainda que não contribui, que deseja contribuir com o programa, aqui está um número de WhatsApp, tem também o QR Code aqui, você pode estar abençoando. Não precisa ser mensalmente, aquilo que o Senhor colocar no seu coração e que você desejar abençoar este programa, será de muita valia para o programa. Nós queremos agradecer aí a sua presença. Tenham todos uma excelente semana e que a boa mão do Senhor esteja estendida sobre você, lhe guiando, lhe guardando, lhe dirigindo por onde quer que você for. Um grande abraço.